Fala pessoal, vamos falar então sobre a formação do povo brasileiro. A formação do povo brasileiro. O nosso país é um país de muita miscigenação. É um país onde nós não temos uma característica clara de uma feição de brasileiro. Porque eu, você e vários outros brasileiros temos características físicas diferentes, uns mais brancos, outros mais negros, um com a pele mais amarelada, mais avermelhada, olhos mais esticados, olhos mais abertos, olhos claros, escuros. Percebam a diversidade de faces que nós temos no nosso país. E isso tudo porque nos deu uma característica, digamos assim, de miscigenação. Essa mistura de povos formou essa grande nação que chamamos de Brasil. E como é que formou toda essa característica? As condições que formaram todas essas cores e caras do nosso país. Vejam, nós temos então essa organização de raízes étnicas brasileiros. Nós temos lá no começo então o nativo indígena que já vivia na terra, que foi alcançada pelo branco. Esse descobrimento do Brasil, que muitos também chamam de conquista, acabou trazendo a primeira forma de miscigenação. Essa situação de opressão do branco causando sobre o índio acaba gerando essa primeira miscigenação. Dessa maneira, então, nós temos aí a chegada mais para frente do negro africano, trazido a contragosto para a nossa terra, porque eles acabavam servindo como mercadorias. Era as máquinas de transformação ou criação da mão de obra naquela época, o trabalho escravo, algo que pode envergonhar todo o nosso país, algo que jamais deveria ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Essa situação então do negro, do branco e do índio, o índio nativo da região, o branco colonizador que causava opressão e o negro que veio oprimido da África em direção às regiões agrícolas. Todas essas três raízes étnicas acabaram sendo a primeira forma de miscigenação, que deu origem aqui então aos mestiços, à mestiçagem, que deu origem ao mulato, que é a mistura do branco com o negro. O caboclo, caiçara, o mameluco, o caipira, o capial, que vai ter aí essa mistura do índio com o branco. Nós temos também o cafuzo, a mistura do índio e do negro. Todas essas misturas, essa miscigenação primária que nós tivemos no Brasil, acabou dando todas essas caras e cores que nós temos no nosso território. Então toda essa população, ela acabou se formando. Mais para frente, quando houve então o fim da escravidão no Brasil, lá pelo início do século XX, fim do século XIX, nós vamos ter então a tentativa do Império e posteriormente da República Brasileira de fazer um embranquecimento da população, porque a quantidade de negros e de índios dentro da população estava fazendo uma mestiçagem de cor mais parda, mais escura. Então isso não agradava os olhos da família real e da nobreza branca, elite europeia. E dessa maneira então a intenção era trazer mais brancos imigrantes para o trabalho. Então quando houve a abolição da escravatura, essa abolição então acabou fazendo com que os negros tornassem livres e eles foram ocupar então as cidades, principalmente ocupar onde? As áreas periféricas, as áreas onde não tinham condições de moradia, até porque quando eles saem das áreas rurais e vão para as áreas urbanas na tentativa de ganhar a vida, eles não têm oportunidades, essa população negra, essa população parda, e acaba ficando marginalizadas da sociedade. Em compensação, vem o branco europeu, que vem tomar todas essas áreas de produção agropecuária
que foi deixada de lado pelos negros, que até então forçadamente era força de trabalho. Dessa maneira, então, os brancos, os italianos, vindo os alemães, os espanhóis, os ucranianos, poloneses e também os asiáticos, principalmente os chineses, os japoneses, vindo para a terra para continuar essa mistura. Continuava essa mestiçagem do mulato, do caboclo, do caiçara, mameluco, caipira, capial, o cafuso, mas agora nós tínhamos ainda uma outra mistura, a mistura de todos esses com o asiático, que passamos a chamar de Ainako. Ainako, a palavra em japonês é justamente essa, misturado. E essa ideia de miscigenação, ela só vai dar continuidade, uma vez que toda essa população vai continuar fazendo essa mistura. E aí nós temos essa grande diversidade de caras e cores do Brasil, essa grande diferença, onde não podemos dizer necessariamente que eu sou a face brasileira, eu tenho a característica de uma pessoa brasileira, porque o grande barato do brasileiro é isso, é não ter uma feição. Talvez você entenda o que é um japonês, você entenda o que é um alemão, você entenda o que é um americano, um australiano, mas você não pode dizer o mesmo de um brasileiro, uma vez que nós somos uma grande mistura. E aí, essa grande mistura vai dar origem à nossa composição étnica, que com o tempo essa mistura ela foi se desenvolvendo. Quando há aplicações artificiais e tentativas de fazer mudanças, acabam que não necessariamente eles conseguem mudar, mas eles conseguem alterar essa composição étnica com o tempo. Importante lembrar que lá em 1872, antes da abolição da escravatura, nós tínhamos aqui uma composição quase igual entre brancos e pardos. Eles não chamavam de negros, eles chamavam de pardos. Já em 1890, na abolição da escravatura, nós temos aqui a aparição de uma quantidade maior de brancos, porque já inicia o processo de embranquecimento provocado pelo governo brasileiro. E aí, dessa maneira, nós passamos aqui 50 anos e nesses 50 anos já vamos ter a presença aqui de pretos. Os pretos, considerados aqui sim como raça negra, as pessoas se considerando negras. Ainda temos os pardos, temos uma quantidade bem grande de branco na parte aqui de 1940, mas agora já vai ter aqui a aparição na estatística de uma pequena faixa de amarelos asiáticos, o Ainako fazendo essa mistura. Aí vai acontecendo que 10 anos depois, a presença do branco ainda é bastante dominante, mas o pardo e o negro já começam a ter uma força maior em todo esse processo. Nós vamos conseguir já perceber, vinda principalmente da região Nordeste, trazida aí pelas formas das migrações, os movimentos dos fluxos migratórios vindo para o Sudeste e tentando gerar uma concentração maior e essa mistura acontecendo ainda mais. Agora, a partir de 1960, em seguida, nós vamos ter as pessoas vão começar a assumir-se como pardos, assumir-se como negros, assumir-se como, de fato, aí, o que elas acreditam ser. Além do mais, que a população branca também, como uma população mais elitizada, uma população com uma característica, com um ganho mais, vai ter uma redução da taxa de natalidade, enquanto que a população negra, mais marginalizada, ela vai ter um aumento dessa taxa de natalidade. Então esse crescimento de negros, essa diminuição do crescimento de brancos vai fazer com que haja um predomínio de pretos e pardos na nossa nação a partir de 1980. Em 1980, então, nós temos essa consideração branca e preta bem definida. Claro que nós não podemos entender tudo isso como uma luta de classes, uma vez que somos todos brasileiros e não podemos ter justamente essa ideia. Além do mais, a prática de criminalização do racismo começa a ficar forte a partir daqui. Então as pessoas cada vez mais se assumem como negros, como pardos,
Então, nós vamos perceber agora, em 1991, um predomínio da população negra no nosso país. Só que da mesma forma que nós temos esse predomínio da população negra do país, nós temos a população negra que recebe os menores salários, a população negra quem tem aí as piores condições de vida e quase não tem as mesmas oportunidades que a população branca. Por isso que nós precisamos unir esse país de uma maneira em que não vejam as pessoas pela cor da sua pele, mas sim pela sua consciência e seu caráter. Eu vou ficando por aqui, desejando para vocês uma boa aula. Muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau.